Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais um vídeo do canal Voltando para Dentro. Eu sou o João Vitor, estudante de psicologia, e este vídeo foi inspirado numa aula que tive sobre a fase da adolescência, segundo a teoria de Erikson, na qual a menarca, ou primeira menstruação, seria o demarcador biológico entre a infância e a adolescência. Mas apesar de ser um fato biológico, neste vídeo eu irei te mostrar o aspecto simbólico da menarca. Segundo o psicólogo canadense Jordan Peterson, para que possamos amadurecer e ingressar numa nova camada de personalidade, a fase anterior precisa morrer. E existe uma dor muito grande nesse processo de maturação, porque o nosso cérebro literalmente destrói conexões neurais antigas para poder dar vida a novas conexões. Simbolicamente, todos nós passamos por uma ressurreição na trincheira entre a infância e a adolescência, pelo menos obviamente, aqueles que amadureceram, porque tem muita gente que ainda não saiu da fase da infância, mas enfim. E como disse Jordan Peterson, a fase anterior, nesse caso a infância, precisa morrer. E o sangue da menarca, simbolicamente, seria o resultado da morte da infância. E logo após essa ressurreição, a moça passa por uma nova fase e terá que lidar com novos desafios. Você, mulher, que está assistindo este vídeo, com certeza teve aquela famosa conversa com a mãe ou responsável sobre o que significava aquele sangue, como você deveria se comportar e saber a partir daquele fato, certo? Então, nessa mesma aula que citei, uma colega de sala interrompeu o discurso da professora, dizendo que, apesar de ser uma visão científica sobre o fato que ela estava explicando, era uma visão retrógrada. Essa conversa e instruções que as meninas recebiam dos responsáveis sobre as consequências da primeira menstruação. Mais ou menos foi isso que ela falou, do pouco que deu para entender e suportar. Porém, o papel da mãe e dos responsáveis nessa fase é crucial. Assim como na jornada do herói, que quando o protagonista se vê diante de novos desafios estranhos, ele precisa de um orientador ou instrutor para ajudá-lo nesses novos desafios, o mesmo se dá no caso da moça recém-adolescente. E essa é uma conversa bastante arquetípica, se pensarmos em termos junguianos, pois a mãe aqui representa o papel do velho ou velha sábia que já passou por aquela fase e, portanto, conhece os desafios e novidades dessa fase, e como lidar com eles, alertando sobre os perigos naquela curva da via do desenvolvimento da personalidade. A partir da menarca, por a mulher ter nascido de novo numa imagem simbólica de ressurreição, ela então conquista o dom da vida e, portanto, de gerar a vida. Por coincidência, o ciclo de menstruação dura aproximadamente 28 dias, e no homem a poluição noturna acontece aproximadamente em 28 dias, caso o homem não ejacule nesse período. E numa espécie de sincronia com o tal da natureza, o ciclo lunar dura aproximadamente 28 dias. Não à toa existe uma tendência do senso comum de associar o humor de uma pessoa com as fases da lua, né? No meu vídeo documentário sobre a história da psicologia, eu cito Galeno e a classificação que ele fez do temperamento humano em 4 estados de espírito. E simbolicamente, ainda que de forma remota, podemos associar esses 4 estados de espírito com as 4 fases da lua. Mas apesar desse aspecto simbólico, não podemos nos esquecer dos perigos reais para a jovem nessa fase. Pensando em termos da psicologia evolucionista e do próprio darwinismo, o sexo, principalmente antigamente, sempre foi muito arriscado, em especial para a mulher, pois poderia resultar em 9 meses de gravidez. E diferente do que acontece hoje em dia, a gravidez, desde os primórdios da humanidade, sempre foi de risco. Na antiguidade, grandes eram as chances da criança morrer no parto, e também a mãe, principalmente as mães que eram muito novas. Então, segundo esse raciocínio, povos que levavam o sexo mais a sério, considerando suas problemáticas, prós e contras e consequências, prosperaram com um índice mais baixo de DSTs, doenças sexualmente transmissíveis. Por isso a importância da mãe ou responsável em instruir a jovem adolescente sobre sexualidade. Tudo isso que citei está sumarizado na menarca. E você, mulher, concorda com essa visão simbólica? Comente aqui embaixo a sua opinião sobre. Caso você queira me apoiar,
a continuar com esses conteúdos aqui na internet, não perca a oportunidade de conhecer o meu livro de poemas na Amazon. Ele está praticamente de graça, apenas R$ 1,99. Então adquira lá. Inscreva-se para não perder os próximos vídeos e confira um desses 2 vídeos aqui que deixarei como recomendação para você continuar aprendendo. Muito obrigado e te vejo no próximo.